Desde que os combatentes do Hamas invadiram o território israelense no dia 7 de outubro, Netanyahu empurrou Israel para um conflito completamente desigual contra os palestinos em geral. Israel conta, ou contava, com um exército com uma das melhores reputações do mundo e figurava na 18ª posição dos exércitos mais poderosos. Já a Palestina conta apenas com grupos guerrilheiros e milícias, como o Hamas, com limitado poder de fogo, muitas vezes lutando de maneira quase artesanal. Mas após quase 8 meses de conflito e de massacre contra civis palestinos, qual é a situação de Israel? Eles estão ganhando a guerra? Este é o Curva Doc, dos diplomatas de Sealand. Para poder responder a essa pergunta, precisamos primeiramente responder outra. Sobre qual guerra estamos falando? Afinal, a guerra de Israel contra a Palestina, que se iniciou em 7 de outubro, desencadeou pelo menos mais 2 outros conflitos pouco repercutidos no Brasil. Um com a milícia do Hezbollah, no sul do Líbano, e outro com o eixo da resistência como um todo, que congrega os Houthis do Iêmen, a resistência islâmica do Iraque, entre outros grupos guerrilheiros autônomos que operam nos países vizinhos a Israel. Porém, é inegável que todos esses conflitos estão ligados diretamente com o conflito na Palestina, especialmente as operações em Gaza. Por isso, devemos primeiramente avaliar o que está acontecendo em Gaza. O conflito contra a Palestina começou já com uma derrota militar israelense, quando o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra posições militares israelenses no dia 7 de outubro de 2024, no que ficou conhecido como Operação Enchente Al-Aqsa. O nome não foi escolhido à toa. Em Israel, uma longa crise havia se estendendo desde 2017, quando o governo ficou paralisado por anos por não haver uma maioria que pudesse chegar a um entendimento. Com esse pano de fundo, Netanyahu volta ao poder coligado com a extrema-direita israelense. E olha que para ser considerado extrema-direita em Israel, é preciso muita superação. Esses fascistas que entraram no poder tinham como plataforma política uma solução final para os palestinos. Como diria o velho Marx, a história se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Conforme esse projeto foi avançando, os pogroms foram ganhando força na Cisjordânia e na Jerusalém ocupada. Até que começou a ser ventilado nos círculos reacionários a ideia de se reconstruir o Templo de Salomão, e para isso precisaria ser derrubada a Mesquita Al-Aqsa. Além disso, o ministro Itamar Ben-Gvir, em gesto de provocação, visitou a mesquita algumas vezes, profanando um dos locais mais sagrados para o Islã no mundo. Feita essa digressão, a mídia ocidental deu grande atenção à matança e aos sequestros que aconteceram no Festival Universo Paralelo. Em Israel, no entanto, o principal foco do mainstream foi a devassa que o Hamas conseguiu fazer em posições militares perto da fronteira com Gaza. As perdas militares foram catastróficas, além de acabar com o moral do exército. O golpe preemptivo desencadeou ainda uma resposta completamente descoordenada do regime israelense, que não conseguiu nem parar os ataques do Hamas, nem proteger seus cidadãos. Pelo contrário, como demonstra um levantamento da Al Jazeera, as Forças Armadas fizeram uso da diretiva Hannibal e, nos kibbutz próximos de Gaza, causaram mais mortes de israelenses que o próprio Hamas, devido ao ataque de helicópteros Apache e tanques, que destruíram casas inteiras de israelenses. Depois dessa vergonhosa resposta, não havia nada possível a Netanyahu senão declarar guerra ao Hamas e utilizar essa guerra para se segurar na cadeira de primeiro-ministro, que já estava balançada antes mesmo dos ataques. Mas a guerra que declararam não foi a guerra que eles apresentaram. Não foi um conflito contra o Hamas, mas contra a Palestina, especialmente os palestinos de Gaza. A primeira fase do conflito foi marcada por bombardeios indiscriminados à faixa de Gaza, concentrados no norte do território. Um levantamento dos Estados Unidos deu como estimativa que cerca de 6.000 bombas eram jogadas em Gaza por dia, sem alvos militares claros. Esse desperdício de bombas e materiais militares americanos logo levantou protestos dentro dos Estados Unidos, principalmente devido ao volume de ajuda militar que se estava entregando, sem um plano militar claro e um endgame, onde se quer chegar com esse conflito.
Netanyahu percebeu que esses bombardeios chegaram ao limite e que não conseguiria manobrar no gabinete de guerra se não aprofundasse o conflito. Ordenou em seguida que tropas israelenses invadissem Gaza. O resultado tem sido uma completa destruição da infraestrutura palestina e um massacre generalizado. Disso todos sabemos. Porém, os resultados militares são estranhos. Os grupos de resistência lutam uma guerra de guerrilha, movimentam-se através de túneis subterrâneos e se apresentam no momento em que quiser. Somente em Gaza, são diversos os grupos guerrilheiros que operam no conflito armado. O mais conhecido, certamente, é o Hamas, mas há também a Jihad Islâmica, a Frente Popular pela Libertação Palestina, as brigadas Salah al-Din, os Mujahideen e até mesmo uma milícia ligada ao Fatah. Portanto, colocar como objetivo militar eliminar o Hamas é simplificar uma constelação de grupos combatentes a um grupo específico, além de ser completamente impraticável. Já as FDI, mesmo com toda a modernidade bélica, torna-se presa fácil no campo de batalha palestino. Não são poucos os vídeos compartilhados pelos grupos de resistência, nos quais o exército israelense é frequentemente emboscado ou vira alvo de snipers e de foguetes antitanque. Fica claro que as baixas que sofrem são muito maiores que as que o governo israelense divulga. É questionável também a eficácia militar dos bombardeios às cegas que a máquina de matar israelense tem promovido. Em um determinado dia, o ministro de Defesa israelense comemorou ter matado 20 integrantes do Hamas em 24 horas. Se esse foi um dia em que o exército foi eficaz, é de se esperar que o número de combatentes neutralizados, de maneira muito otimista, seja algo em torno de 5.000. Somente o Hamas tinha algo em torno de 30.000 combatentes antes do 7 de outubro, fora aqueles que aderiram à luta conforme a agressão israelense foi se desenrolando, o que é impossível de se estimar. Além deles, estima-se que a Jihad Islâmica Palestina tivesse 12.000 combatentes. Mas este número demonstra algo mais. Se 5.000 combatentes foram mortos, algo em torno de 35.000 civis foram mortos desde o início do conflito, o que demonstra que as FDI estão preocupadas em atacar civis, não o Hamas. E isso pode ser óbvio para muita gente, mas talvez a conclusão que não seja tão óbvia assim é: se o exército está atacando os civis, talvez faça isso porque não consiga definir onde estão os combatentes, demonstrando que a guerrilha é eficaz. O efeito que isso tem na moral dos soldados israelenses não é desprezível. É um exército amedrontado. Talvez não seja à toa que usem fraldas. Em 23 de dezembro de 2023, Israel declarou ter controle absoluto do norte de Gaza. Porém, essa suposta vitória seria questionada a partir de fevereiro de 2024, quando os combates emergiram na cidade de Gaza, nos campos de Jabalia e Al-Nuseirat. As baixas no exército israelense foram tão pesadas que até o gabinete de guerra admitiu que enfrentava dificuldades no campo de batalha. Os combates voltaram a emergir também em Khan Yunis, depois que parte do exército israelense foi realocado para invadir Rafah. Ou seja, a impressão que se dá é que os grupos de resistência fazem uma primeira linha de contenção do exército israelense, mas realizam recuos táticos, permitindo que o inimigo avance para detrás de suas linhas, para em seguida e com toda a paciência do mundo, desbaratiná-los com ataques sorrateiros. A intenção parece ser a de manter os soldados sionistas sempre com medo e em um estado de alerta latente. A guerra para os palestinos é travada muito mais no plano psicológico. Por isso, os Estados Unidos vêm questionando a eficácia de se colocar como objetivo militar erradicar o Hamas. Já a situação de Israel na Cisjordânia também não é fácil. Apesar de não ser tratada como tal, a Cisjordânia vive uma verdadeira guerra civil desde o 7 de outubro. Não que não fosse assim antes, mas a situação certamente mudou de patamar, como era de se esperar. As FDI e os colonos israelenses têm sistematicamente aumentado os pogroms e os demais episódios de violência desde o início da guerra. A ideia da extrema-direita sempre foi o de aproveitar o momento para recrudescer com os palestinos da Cisjordânia e talvez até mesmo fazer uma ocupação mais eficaz em seus territórios. Tanto foi assim que Netanyahu buscou cortar o financiamento para a autoridade palestina que governa formalmente a Cisjordânia. O problema é que parece que houve uma subestimação da força das milícias que atuam na área.
Houve um crescimento substancial de arregimentamento de forças para o Hamas, para a Jihad Islâmica e para as guerrilhas territoriais autóctones. Campos de refugiados, como o de Jenin, Hebron e Nablus, demonstraram forte resistência armada aos ataques de colonos e das forças de ocupação do regime israelense. Assim, o custo da ocupação tem subido ao ponto de Netanyahu voltar atrás e devolver o dinheiro da autoridade palestina, que passa a atacar aqueles que fazem a resistência contra as forças de ocupação. Mas não é somente na Palestina que o pau está atorando. Em Israel, a guerra está acontecendo. Muito embora a conjuntura tenha imposto que esse conflito seja territorialmente demarcado. No sul, a cidade portuária de Eilat tem sido alvo de constantes ataques por mísseis e drones que vêm do Iraque, da Síria e do Iêmen. Os ataques frequentemente são direcionados para zonas turísticas e, em grande parte das vezes, são interceptados pelo sistema de defesa israelense. O problema é que os mísseis chegam perto o suficiente para disparar os alarmes de evacuação e causam pânico diário à população da cidade. Além disso, devido ao ataque sistemático das embarcações que saem de lá, as empresas de exportação estão evitando utilizar o porto de Eilat para escoar suas mercadorias. O preço do seguro das embarcações que partem de lá subiu vertiginosamente, a ponto de não ser sequer mais economicamente viável fazer a rota do Mar Vermelho. Em resposta, os Estados Unidos deslocaram uma frota para combater a resistência iemenita, mas mesmo Joe Biden já disse que a medida não será eficaz para evitar os ataques e danos aos navios que passam por aquela rota. Com isso, o comércio exterior israelense tem sofrido enormes reveses. Israel não tem um plano claro para lidar com essas ameaças e, muito embora esse tipo de atuação militar não seja decisiva no curto prazo, no longo prazo, causam problemas que vão se aprofundando cada vez mais. No sul do Líbano, em territórios ilegalmente ocupados por Israel, há uma política de assentamentos muito semelhante ao que se faz com a Cisjordânia. São as fazendas de Shebaa. Após o conflito entre Israel e Líbano em 2000, foi criada uma zona tampão entre as FDI e o Hezbollah, com a fiscalização da ONU nessa área. Após o início do massacre israelense em Gaza, o Hezbollah declarou uma guerra tática contra Israel no sul do Líbano, tendo como teatro as fazendas de Shebaa e outros assentamentos em territórios libaneses, mas também israelenses. Trata-se de uma troca de tiros e mísseis à distância entre as duas forças armadas, mas sem conflito corporal e direto. Essa brincadeira gerou uma crise de 60 mil refugiados internos israelenses que tiveram que deixar a região de fronteira com o Líbano. Para manobrar essa situação, esses israelenses estão ficando em pensões pagas pelo governo. O problema é que a situação vem se arrastando a um ponto insuportável para eles. Além do que, um contingente substancial de soldados tem que ficar de prontidão na fronteira norte, prejudicando as operações em Gaza. Enquanto isso, o Hezbollah tem intensificado seus ataques a Israel. Em junho, os combatentes derrubaram pela segunda vez um drone de alta tecnologia de Israel, um Hermes 900, que custa em torno de 50 milhões de reais. Além disso, eles vêm aprimorando suas barragens de foguetes em território israelense. O grupo introduziu novos mísseis em suas incursões e tem demonstrado habilidade em detectar brechas de segurança. No dia 3 de junho, o Hezbollah enviou um esquadrão de drones a baixa altitude e logrou êxito em penetrar o território israelense, evitando o sistema de defesa antimíssil, inclusive o Iron Dome. A ameaça do grupo libanês tem causado uma crescente ansiedade e pessimismo no norte de Israel. Na região da Galileia, há 96 mil deslocados que se somam aos 60 mil das fazendas de Shebaa. A situação está tão latente que no início deste mês, um grupo de israelenses proclamaram o Estado da Galileia como uma entidade separada de Israel. O governo encarou a proclamação como uma forma de protesto. O sentimento da população no país todo ficou ainda mais pessimista depois que o Irã lançou uma revanche contra o ataque ao seu consulado na Síria, cortando os céus de Israel, os quais precisaram ser desativados em grande parte pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, com a cooperação do próprio Irã, que demonstrou com antecipação como iria atacar. Em razão disso, os ministros mais extremistas, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, têm instado o primeiro-ministro a autorizar uma invasão de grande escala ao Líbano.
Netanyahu tem demonstrado, ao menos retoricamente, que tem interesse na invasão, e isso se deve em grande parte porque tem consciência que sua permanência no cargo depende de mais guerras. Porém, uma incursão terrestre ao Líbano não será um passeio no parque. Aliás, sequer a invasão de Gaza foi, mesmo com o Hamas tendo muito mais limitações materiais e territoriais para lutar a sua guerra. Para além, outros problemas se apresentam, como por exemplo a mobilização de soldados em duas frentes. Mobilização esta que já é um problema quando a guerra está principalmente concentrada em Gaza. Os palestinos que trabalhavam a troco de pão em Israel foram banidos e já há uma escassez de mão de obra. Com uma invasão ao Líbano, a tendência é a economia de Israel afundar ainda mais e a situação ficar insustentável. Sem um objetivo final claro, fica difícil saber se Israel está ganhando a guerra. Se o objetivo militar é eliminar o Hamas, certamente não está. Se o objetivo for cometer um genocídio para limpar Gaza e colocar assentamentos estáveis no território, mesmo assim não se pode dizer com certeza que esteja logrando êxito. Afinal, se o Hamas e os demais grupos guerrilheiros lutam quando querem, podem muito bem submergir aos túneis e esperar um amontoado de israelenses aventureiros assentarem-se em Gaza para atacarem. Além do mais, a opinião pública internacional não parece dar sinais de que vai ceder às pretensões de criar uma situação na qual seja permitida a entrada segura de israelenses na faixa de Gaza. O tecido social israelense está se esfacelando. A economia está afundando, enquanto os conflitos ficam cada vez mais latentes. Para se ter uma ideia, somente em relação ao Brasil, o comércio internacional israelense afundou 48% no primeiro trimestre de 2024. A Turquia, que era o quinto maior país exportador para Israel, decretou um banimento do comércio internacional bilionário com o país após o conflito, inclusive causando dificuldades no acesso ao ferro, importante insumo para materiais bélicos e automóveis militares. Caso o regime israelense opte por uma guerra total contra o Líbano, o Hezbollah pode atacar cidades com Tel Aviv com mísseis, algo muito mais destrutivo que os foguetes do Hamas, que são facilmente interceptados pelo Iron Dome. Alguns analistas dizem, inclusive, que o Hezbollah tem poder de fogo para neutralizar o Iron Dome, abrindo a possibilidade do Hamas poder atacar diretamente Israel de dentro da faixa de Gaza. Isso sem falar que, ao longo desses 8 meses, o Hezbollah certamente preparou o terreno para o caso de uma incursão terrestre e poderia ser uma carnificina para a IDF. Porém, se não houver a invasão, o governo Netanyahu certamente irá cair. Pode haver novas eleições, ou a extrema-direita pode muito bem dar um golpe de Estado, se entender que estão presentes as condições para isso. Portanto, se fosse para eu apostar, eu diria que Israel está perdendo a guerra e está simplesmente disputando a narrativa. Quer sair do conflito com uma narrativa de vencedor, enquanto Netanyahu se segura para não ser preso ou ter um destino pior. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Não deixe de comentar e deixar o seu like. E se puder, apoie nosso projeto financeiramente em apoia.se/Diplomatas de Sealand ou pelo pix diplomatasdesealand@gmail.com. Muito obrigado.